No episódio de hoje, você vai saber tudo sobre o uso profissional do aplicativo mais utilizado pelos brasileiros, o WhatsApp. Então, silencie o grupo da família, o grupo do condomínio, o grupo de alunos e fica com a gente porque é hora de Educação Física SA. Sobe o som! Educação Física SA, um podcast sobre trabalho, carreira e negócios, com André Schettino e Kleber Dias. Fala, turma! Eu sou André Schettino. E eu sou Kleber Dias. E esse é mais um episódio do podcast mais amado pelos estudantes e profissionais de Educação Física, Educação Física SA. E a gente já começa convidando vocês a participar de todas as nossas redes sociais, já que o assunto dessa primeira temporada é economia digital e educação física. Nós queremos o que todo mundo quer nas redes sociais: engajamento. Então não deixe de acompanhar a gente no YouTube, de acompanhar a gente nos links que estão aqui embaixo para você ter todos os nossos canais de comunicação, sugerir episódios, comentar sobre assuntos importantes. E nessa primeira temporada, economia digital e educação física, e no episódio de hoje, o WhatsApp, um dos aplicativos mais utilizados pelos brasileiros, onde, claro, acontece todo tipo de interação, de briga sobre política, a reunião de condomínio, decisão sobre a festa junina da sua filha e, claro, alunos, atletas, grupos de assessoria funcionando pelo WhatsApp. Hoje a gente tem um programa completo mostrando como que você pode aproveitar essa ferramenta, esse aplicativo tão utilizado de maneira profissional na sua carreira. Eu tô curioso, André, para ouvir de você aí a sua experiência de como é trabalhar, atender alunos, clientes, vender produtos usando o WhatsApp, porque essa é uma experiência que eu não tenho. Embora, como acho que todo mundo, eu também uso bastante o WhatsApp, uso estratégias também para que o WhatsApp não prejudique a minha produtividade, porque é um aplicativo que ele interrompe, né, muito o seu trabalho ao longo do dia, e isso pode ser ruim. E claro, a gente também pode observar coisas relativas aos proprietários, né, que faz parte uma das grandes empresas que controla várias coisas nesse universo digital, né, que no caso aí é a Meta, que era antigamente o Facebook. Mas conta pra gente aí, André, como é que você usa o seu WhatsApp para trabalhar, especialmente no que diz respeito ao atendimento de alunos, sejam presenciais, sejam online, né? Pois é, a minha relação com o WhatsApp é uma relação dolorosa, na verdade, de tentativa e erro, né? Eu fui desenvolvendo um método para atender os meus alunos à custa de perder muitas noites de sono ou um pouco de produtividade também, de perder alguns alunos. Eu acho que eu tenho algumas coisas interessantes para falar para o pessoal que está escutando a gente. Primeiro que você tocou num ponto muito importante. O WhatsApp ele tem dois pontos assim que são fundamentais. O primeiro é você, digamos, vender, conquistar alunos, conquistar clientes. E o segundo ponto está relacionado ao poder que ele tem de interromper o seu fluxo de trabalho e de atrapalhar a sua produtividade. É muito invasivo. Exatamente. E ele corta, na verdade, assim, o seu raciocínio, né? Você está emendando ali, engrenando num trabalho. Então, por exemplo, se eu estou prescrevendo treino, montando treinos para alunos, né? Então eu estou ali focado em estudar o histórico daquele aluno, fazer a progressão de carga e tudo mais, e chega notificação, mensagem no WhatsApp toda hora. Então eu interrompo aquele raciocínio se eu fico olhando toda hora, né? Mas acho que a gente vai falar sobre isso. Eu queria já começar já ir entregando o ouro para a galera logo de cara, para falar dessa coisa da venda, do contato, né? Eu tinha alguns aplicativos antes, por conta dessa questão de produtividade, que eles interrompiam os outros aplicativos, sabe? Eles me deixavam em modo de concentração. Só que o que acontece? Como eu vendo pela internet, na minha página, onde eu apresento os meus serviços, no Instagram e tudo mais, tem o contato do meu WhatsApp, as pessoas me procuram querendo treinar comigo, né? E às vezes isso não pode esperar, né? É como se uma pessoa chegasse numa vitrine na loja e falasse assim: ah, eu quero esse tênis aqui agora. E a pessoa falasse assim: ah, mas não tem um vendedor para pegar para você agora não, o vendedor está lá no estoque fazendo alguma coisa. Então o mesmo estava acontecendo comigo, sabe? Se eu ficasse muito sem olhar o WhatsApp, às vezes quando eu olhava tinha algumas pessoas interessadas
e, digamos, já tinha passado o momento e eu via que eu estava perdendo oportunidades. E aí aquilo, de certo modo, essa demora ela já pode sinalizar para a pessoa que o seu atendimento é um atendimento demorado. E às vezes o que ela quer é uma atenção mais imediata. Quando ela quer contratar um treinador, um personal online, que atenda na hora que ela precisa. Esteja, assim, digamos, mais de prontidão disponível, né? Exatamente. E aí, no começo do meu trabalho online, eu comecei a fazer isso. Eu comecei a responder as pessoas na hora que elas me contactavam. Eu costumo deixar até às vezes o WhatsApp silenciado, os grupos silenciados, só que eu tenho esse hábito que não é muito saudável de olhar muito por conta disso. Eu não queria perder venda, eu não queria perder relacionamento. Então, se me procurassem domingo, 10 horas da noite, eu respondia. Se me procurassem qualquer hora que eu tivesse acordado e checando, eu respondia. E isso atrapalhou, claro, que muito a minha produtividade, mas eu considero que no começo foi um mal necessário para eu conquistar um número satisfatório de alunos. Não que hoje eu abra mão ou deixe isso para lá, mas hoje eu presto mais atenção. Assim, às vezes, se eu recebo um contato muito tarde, eu já consigo, por exemplo, responder a pessoa no dia seguinte pela manhã, né? Mas no começo eu confesso que eu virei, digamos, um escravo do aplicativo, o que é muito característico da cultura brasileira de relacionamento com o WhatsApp, porque nos outros países o WhatsApp não é o aplicativo mais utilizado e eles também têm uma cultura mais de, por exemplo, de e-mail, né, e uma cultura mais de horários para você poder responder, né, uma ética, uma etiqueta que eles chamam, né, uma etiqueta da internet, digamos, uma etiqueta digital para isso. Só que aqui no Brasil tem esse senso de urgência. Talvez explique também o fato da gente ser o país mais ansioso do mundo, né? A gente tem um senso de urgência aí com relação ao WhatsApp que é complicado, sabe? E você já chegou a pensar ou já chegou a usar estratégias de automação de respostas? Porque eu já percebi, eu mesmo como cliente, consumidor de diferentes serviços, já aconteceu de eu entrar em contato com uma pessoa por WhatsApp e eu receber uma resposta imediata, mas não era uma resposta humana. Você claramente via que era uma resposta pré-programada. Enfim, você já chegou a pensar nisso, usar isso? O que você acha disso? Não só pensei como utilizo, só que eu utilizo de um jeito um pouquinho diferente, porque a gente tem uma versão do WhatsApp que é o WhatsApp Business, que você pode escolher, né? Muitas pessoas têm hoje em dia, que é a conta comercial, que você pode ter mensagens de boas-vindas, você tem algumas automações que você pode utilizar. Eu faço isso, mas para conquistar alunos, clientes, eu comecei a desenvolver algumas mensagens pré-prontas, não automatizadas, mas pré-prontas, que eu salvo nos favoritos. Então, o que acontecia? A pessoa me procurava perguntando como que é o seu serviço. E aí eu explicava o serviço para ela e, eventualmente, a pessoa não fechava. Então, eu ficava analisando o que eu fiz no meu atendimento, na minha abordagem com o cliente, para eu entender por que eu estava perdendo essas vendas ou por que eu estava perdendo engajamento. E depois de perder inúmeras vendas, inúmeros clientes, eu cheguei no modelo que eu considero ideal para mim. Que é até uma dica importante que eu sugiro as pessoas fazerem, como se fosse um pitch de vendas para o WhatsApp, né? Então, quando a pessoa me procura e fala assim, como que funciona o seu treinamento? Ou como que funciona o seu curso? Como que funciona o seu programa? Então, eu já tenho essas mensagens todas salvas e eu só encaminho para a pessoa. Então, a primeira é pessoal, eu escrevo. Bom dia, fulano ou fulana, tudo bem? Treinador André Schettino aqui. Obrigado pelo interesse. E aí depois eu mando para ela um áudio curto, de 30 segundos, para ela sentir que é um atendimento mais personalizado. Então eu falo, fulano, fulana, meu treinamento funciona da seguinte forma, assim, assim, assado, papapá. Vou deixar um link aqui embaixo para você conhecer e qualquer dúvida me chama aqui que eu vou ter o maior prazer em te orientar. E aí eu mando esse breve áudio, mando o link também encaminhado. E esse link vai para as minhas páginas de vendas, dos produtos que eu vendo, ou do meu treinamento e tudo mais. Se a pessoa tem mais alguma dúvida ou quer falar mais alguma coisa, ela pode estabelecer um diálogo comigo direto. Mas se não, ela já está com o link na hora para compra e tudo mais. E isso tem convertido muito mais em resultados para mim, sabe, dos meus contatos no WhatsApp. Então eu misturo algumas mensagens encaminhadas com um toque de personalização. A gente não pode ter preguiça nesse momento de aquisição de clientes, né? A gente tem que dar um atendimento especial, e não só esse primeiro atendimento, depois que o cliente compra também, a minha primeira semana com ele é de bastante, né, antes dele entrar ali no fluxo, é de bastante personalidade, assim, para ele se sentir bem acolhido, porque a distância do telefone e das redes sociais tem bem esse mercado aí, né, essa dificuldade.
E é uma ferramenta, do ponto de vista do trabalho, por exemplo, eu posso contar aqui que a minha relação com o WhatsApp mudou durante a pandemia, porque vários alunos que eu oriento, especialmente na pós-graduação, estudantes de mestrado e de doutorado, acabaram mantendo a conexão comigo por meio do WhatsApp. Quer dizer, troca de mensagem, áudios, né? Às vezes áudios longos, né? Eu até brincava dizendo que às vezes eu mandava podcasts, né? Pelo WhatsApp. Fazia áudios de 10, 15 minutos, fazendo algum comentário sobre material que eles compartilhavam comigo, queriam minha opinião, né? Minha leitura, algum feedback a respeito do que eles estavam fazendo na pesquisa deles. Tudo isso por WhatsApp, e que é uma coisa que facilitou muito, né? Mas que a minha principal crítica, né, com relação ao WhatsApp é essa. Eu, no início também, como você comentou, tive um pouco de dificuldade de administrar isso, né, de criar uma certa compulsão de ficar conferindo o WhatsApp muitas vezes por dia, a tal ponto que atualmente eu uso um aplicativo, que a gente pode até deixar aqui o link na descrição, que ele controla a quantidade de tempo que você gasta no celular em diferentes aplicativos, e você pode inclusive limitar a quantidade de tempo de modo que quando você atinge uma certa quantidade de tempo usando aquele aplicativo, ele bloqueie ou o aplicativo ou às vezes bloqueia o celular inteiro. Então eu cheguei ao ponto de, num certo momento, lançar a mão desse expediente, né, que é um pouco drástico, mas que me ajudou um pouco, porque eu percebi quando eu comecei a controlar o tempo que eu ficava 2 horas, 3 horas por dia no WhatsApp, né, que é uma quantidade, se você pensar numa jornada de trabalho de 8 horas, é uma quantidade muito grande de trabalho que você está colocando ali. E, ao mesmo tempo, as outras atividades que você tem que fazer fora do WhatsApp, elas continuam. Exatamente. Elas se somaram a isso, né? Então, estava ficando difícil de administrar. E, atualmente, no meu caso, né, específico, como não tem essa urgência, né, eu estabeleci blocos de horário em que eu geralmente olho o WhatsApp, né? Não é uma coisa também tão rígida, né? Às vezes eu olho fora desses blocos de horário, mas eu tenho momentos do meu dia em que eu paro para olhar o WhatsApp. Geralmente antes do almoço, geralmente no final da tarde, geralmente no início da manhã. Então eu tenho alguns horários que eu costumo olhar, eu respondo ali as mensagens, bato papo. Porque no meu caso tem outro problema que eu acho que acontece a muitos profissionais de educação física, deve ser parecido, que eu misturo no mesmo aplicativo, né, no mesmo WhatsApp, no mesmo número de telefone, coisas do trabalho, coisas da família, coisas dos meus amigos. Então você tem mensagem de gente contando piada, até um aluno te procurando por uma coisa mais séria, que ele precisa de uma assinatura sua para alguma coisa na universidade, coisas assim, né? Exatamente. Aí tem algumas ferramentas de produtividade dentro do WhatsApp que podem ajudar a gente, né? Primeiro, eu quero dizer que eu estou, digamos, num caminho intermediário. Por quê? Porque eu tenho 2 chips no celular, um para o meu celular pessoal e o outro para o meu celular que eu chamo de celular da firma, que sou eu, né? Que é o meu celular onde eu coloco na internet, que tem o contato com os alunos, é o WhatsApp da firma. Eu presa, né? Exatamente. Então, por que eu digo que esse é um meio caminho? Porque os grandes players do mercado, eles têm uma equipe de suporte. Então eles têm um número de WhatsApp e eles muitas vezes nem respondem, a equipe de suporte que vai responder, dependendo do que vai tratar. E é claro que tem coisas que podem chegar até você para você resolver, mas eles terceirizam isso, né? Então eu digo que eu estou no meio do caminho e tem um agravante, que é essa questão. Como eu entendo que eu trabalho com o WhatsApp. Então, além de eu ser um profissional de educação física, de um treinador que prescreve treinamento para as pessoas, eu sou um vendedor. Eu sou um vendedor do meu trabalho. E as pessoas, o principal canal de vendas acaba sendo o WhatsApp. Por mais que meu conteúdo esteja todo na internet e o link para as pessoas adquirirem, comprarem, está disponível, não precisa nem ter contato comigo, muitas vezes as pessoas querem ter esse contato. Então, quais ferramentas de produtividade o WhatsApp Web, que é esse WhatsApp de conta comercial, pode te ajudar? E para você, estudante profissional de educação física que ainda não transformou, você pode transformar o seu WhatsApp em conta comercial, WhatsApp Web, e ainda colocar colocar essas ferramentas que vão ajudar na sua produtividade. Primeiro são as etiquetas. Você pode etiquetar os usuários ou as conversas com etiquetinhas com marquinhas coloridas. Então eu coloco, por exemplo, de azul os meus alunos da assessoria, Premium. Os meus alunos do meu curso inicial eu coloco de amarelo, né? Então quando eu bato o olho eu já sei
se, né, você pode fazer isso. Do que se trata. Se é alguém da família, você que tem um WhatsApp apenas, se é alguém da família, se é alguém da universidade, se é alguém de cada espaço. Se é alguém de quem você não gosta, pode marcar também. Exato. Escolhe uma cor aí, em segredo, né, para alguém que você não precisa responder com urgência e marca lá. E tem também essa questão da descrição da sua conta e da foto, que é muito importante para um WhatsApp, digamos, comercial e profissional. Então, no seu WhatsApp pessoal, lógico, não vai ter aquela sua foto no último churrasco da família. Então, você vai colocar uma foto profissional sua. Tem pessoas que, por conta dessa questão de produtividade e setores de suporte, colocam, inclusive, horário de atendimento, porque isso dá uma acalmada em quem está procurando. Então, se na sua descrição do seu WhatsApp então tem pessoas que colocam, né? Treinador fulano de tal. Horário de atendimento, ou seja, os horários que ele vai responder o WhatsApp, de 8 da manhã até, por exemplo, 8 da noite. Entende? Então, se você mandou uma mensagem depois desse horário, você sabe que você vai ser respondido no momento seguinte, né? Então, essas pequenas, as mensagens também que você pode automatizar, você pode escolher essas mensagens de boas-vindas automatizadas e ter outras mensagens, porque como as pessoas costumam te perguntar geralmente as mesmas coisas, você já vai deixando aquelas respostas salvas, porque você sabe que é grande chance daquela pergunta vir, então você pode encaminhar a resposta, um link para a sua página ou como que funciona o seu trabalho, imagens, vídeos, enfim, e deixar esse atendimento mais dinâmico, mais rápido, para você que, como eu, não pode abrir mão do WhatsApp. Então, eu coloco o meu tempo de WhatsApp dentro da minha jornada de trabalho, entende? Então, se por acaso durante o dia eu passo 2, 3 horas no WhatsApp, isso está dentro da minha jornada de trabalho, sabe? É porque eu estou falando aqui de aquisição de alunos, mas tem também o relacionamento com alunos. Eu tenho produtos de entrada, que são produtos que o aluno compra, recebe e consome. Eu tenho produtos intermediários, em que eu envio determinados treinamentos para os alunos, mas que a gente não tem tanto contato. E eu tenho a minha assessoria. Então, eu entro em contato com os meus alunos de assessoria todo sábado ou domingo, quando eu envio os treinos da semana seguinte, eu mando um áudio, mando um alô, mando gráficos, pergunto, eles me dão feedback. Então, eu tenho um tempo de trabalho mesmo no WhatsApp com os alunos que eu já tenho, sem ser aquisição de alunos, né? Na verdade, o WhatsApp ele funciona como se fosse, digamos assim, uma sala de atendimento, né? É o lugar em que você atende as pessoas por meio do WhatsApp, né? Exatamente. E isso acaba também que faz parte, digamos, da sua vida profissional, da vida profissional das pessoas, mas isso também tem essa questão própria de horário, né? Assim, não é um horário, você não fica 3 horas de 8 às 11, né? Isso pode acontecer em diversos momentos, mas o que eu fiz, na verdade, foi colocar isso no meu preço, que é o que as pessoas fazem, né? Quanto mais relacionamento você tem com a pessoa, você cobra um pouco mais caro por isso, não é? Então, sei lá, se você atende personal em grupo, numa academia, trabalha com, sei lá, 5 alunos ao mesmo tempo, personal class, que algumas pessoas chamam, você vai cobrar X. Mas para aquela pessoa ter a sua hora com exclusividade, você vai cobrar X e mais um percentual, né? E no caso dos produtos digitais, ou do relacionamento, ou da assessoria, a mesma coisa, né? Então, a pessoa da assessoria, ela paga por um relacionamento, por um acompanhamento, por uma análise de desempenho que é mais, digamos assim, que toma mais o seu tempo, e você vai, lógico, colocar isso no seu preço, na sua hora de trabalho. É interessante, é bem interessante. No ambiente de trabalho das universidades, que, claro, tem uma série de peculiaridades, né, com relação a esse universo que você está comentando aí, mas nota-se que o WhatsApp virou uma ferramenta de comunicação privilegiada, muito mais até do que os e-mails, né? A tal ponto que às vezes as pessoas mandam um WhatsApp, para uma mensagem de WhatsApp dizendo, te mandei um e-mail. O que inclusive é terrível, porque antes você tinha que responder só uma mensagem, ou o e-mail ou o WhatsApp. Agora você tem que responder 2, né? O e-mail e o WhatsApp, que é o pior dos mundos, né? Exatamente. Mas realmente virou uma ferramenta de trabalho, isso é inescapável, né? E quantas histórias... Você falou que tinha as histórias que você se deu mal, histórias de dificuldades. Não, então, primeiro porque assim, você tem todo tipo de pessoas que te procuram, principalmente quando o seu número tá, digamos, na internet, né? Então, isso tomou muito do meu tempo no início. No meu site tem um botãozinho de contato para o meu WhatsApp. E aí, assim, você tem pessoas com diversos tipos de relacionamento
digital, né, com as ferramentas e tudo mais. Então, como eu tenho um site de conteúdo, no qual eu também vendo os meus serviços de treinamento, eu tenho conteúdo sobre tudo. Então as pessoas chegavam para mim e falavam assim, como que eu lavo a bermuda de pedalar? Às vezes eu tinha um conteúdo sobre isso. Ou então, quanto que tá essa bicicleta? Às vezes eu tinha uma matéria, um post no meu site falando sobre determinado tipo de bicicleta e as pessoas acham muito, elas batem o olho, não sei né, como que é essa questão da compreensão do texto, do conteúdo, mas muita gente me procura querendo comprar bicicleta, comprar bermuda. Então eu já deixei uma mensagem salva, porque antes eu começava a responder todo mundo, depois eu vi que eu estava perdendo muito tempo com isso, então eu já deixo uma mensagem salva falando assim, olha, nós não somos loja, nós somos um site de conteúdo, eu ofereço treinamento e tal, então quando a pessoa manda, eu já devolvo essa. Eu recebia muita mensagem e ligação de pessoas pedindo bicicleta, sabe? Pedindo doação. De graça, pedindo doação, pedindo bicicleta, pedindo patrocínio, sabe? Pedindo patrocínio, muito, muito, muito. Hoje diminuiu um pouco, sabe? Mas eu recebia muito. Então, você não recebe só pessoas interessadas e clientes vindo até você. Curiosos também. Vem um percentual grande dessas coisas, né? E também curiosos ou sem noção, né? A gente pode chamar assim. E aí aquela relação que você talvez teria, às vezes, em algum momento, numa relação presencial, que você tem que trabalhar muito bem, entender também o valor do seu trabalho, que é isso, assim. As pessoas vão pedir desconto, porque tem aquele perfil de pessoa que pede mais desconto e pessoas que não pedem. E eu acho muito complicado dar desconto em serviço. Entende? Eu também acho difícil pedir, inclusive, como consumidor, eu fico super constrangido e não faço isso. Mas as pessoas não, as pessoas fazem, entendeu? E fazem muito, né? Então o que acontece? As pessoas pedem desconto pra caramba. E, sei lá, você pedir desconto num produto, num celular, alguma coisa que teve uma margem ali, né? Em alguns momentos eu acho que pode acontecer, mas pedir desconto em serviço, né? Tem uma série de pessoas oferecendo serviço de tudo quanto é preço. Mas isso eu acho que eu tenho a impressão que tem um pouco a ver com a cultura brasileira, dessa coisa de você pedir o desconto, faz parte da cultura. Tanto que quando eu vou, por exemplo, se eu tenho alguma coisa que eu vou vender usada, né, vender de segunda mão, colocar para venda, é uma coisa que eu também não gosto de fazer, mas eu acabo fazendo. Se eu quero vender um determinado item por R$100, eu tenho que anunciar por 120. Sim. Porque invariavelmente a pessoa vai dizer, não, mas não dá para fazer por 100 não? É uma cultura, faz parte da cultura, né? Cara, eu morei um tempo fora e isso nos Estados Unidos é muito comum. Eles têm uma cultura da negociação. Tem, inclusive, vários programas na TV a cabo que mostram isso, né? O programa lá do History Channel, da loja de penhores, tem os outros programas. Então, eles têm essa cultura da negociação muito forte. Isso foi algo que eu tive que aprender também, porque foi isso, né? Quando eu fui para o trabalho digital, eu tive que ser vendedor e eu nunca fui vendedor. Aliás, eu era um vendedor muito fajuto. Então, por isso que eu falo que, por exemplo, no começo, quando eu estava com poucos alunos ainda iniciando, eu dei desconto, sabe? Eu fiz muita coisa que eu falaria para hoje não fazer e que hoje eu não faço. Mas a partir do momento que eu conquistei um número X de alunos e que eu fiquei mais tranquilo, eu passei a ficar mais consciente, dar o meu preço e ficar tranquilo se a pessoa quer ou se ela não quer. E mais ainda, eu fui entendendo sobre o trabalho digital e entendendo o trabalho que ele realmente dá. Então, o que acontece? Quando eu comecei na minha assessoria com um valor X. Vamos supor, R$150. Era esse o valor. E se a pessoa pedia desconto, eu dava e tudo mais. Só que quando eu comecei mesmo o negócio, que eu ainda não conhecia, que eu entrei no trabalho e fui vendo o tanto de trabalho que dava, o tanto de tempo que eu ficava no WhatsApp, e que eu comecei a quantificar essas horas de trabalho, o trabalho que eu fazia, chegou uma hora que eu falei, cara, não tem como. Eu vou aumentar o meu preço. Então eu aumentei, por exemplo, de 150 para 250, porque eu entendi tudo que esse trabalho envolve, eu valorizei mais o que eu faço, eu tive mais consciência sobre o que eu estava entregando, e o que aconteceu? Quando eu aumentei o meu preço, eu não perdi muitos alunos, e os alunos que, talvez eu tenha perdido alguns que pagavam o valor antigo antes, mas não diminuiu a entrada de alunos. Entende? Só que eu comecei a colocar mais essa percepção de valor sobre o meu trabalho nas minhas páginas de vendas e também pelo WhatsApp. Então, quando a pessoa me pergunta o que eu faço, né? Geralmente a pessoa pergunta ali pelo WhatsApp, quanto que custa suas planilhas? Eu não faço planilha.
Eu não sou um prescritor de planilhas de treino. Eu faço análise de desempenho, eu faço acompanhamento, eu entrego relacionamento, porque só planilha, talvez R$250 seja caro, né? Mas para entregar o que eu entrego, então eu faço questão de mostrar isso para a pessoa, inclusive no meu relacionamento com ela no WhatsApp. Eu mostro tudo que eu faço, eu mando gráficos, eu ensino, né? Eu mando áudios pessoais e tal, e isso ajudou demais na valorização do meu trabalho e do meu conteúdo. E é uma experiência de ensaio e erro, não tem jeito, né? Você precisa começar a fazer, como você disse, é difícil você planejar tudo previamente, de antemão, saber como é que é. E realmente uma coisa que eu noto, às vezes até nas circulações assim, das redes sociais, das postagens que eu acompanho de pessoas que oferecem cursos, mentorias, que inclusive vai ser um assunto, né, dessa temporada aqui sobre economia digital, como escolher cursos na internet. Às vezes essas propagandas desses cursos fazem parecer que o trabalho, né, na internet, nesse ambiente da economia digital, mesmo no setor de serviços, como é o caso da educação física, é um trabalho que oferece dinheiro fácil, né? E isso também é uma falsa percepção, porque é um trabalho, por mais que você tenha alguns serviços específicos, alguns produtos específicos ou alguns infoprodutos, né, como a expressão que as pessoas costumam usar com relação a isso, que possam ser vendidos automaticamente, né, e são coisas que você faz apenas uma vez e aquilo vai ficar sendo vendido durante um tempo. Por outro lado, há muito tipo de serviço que demanda um trabalho permanente, né, de relacionamento, de atendimento, de orientação, né? E as pessoas pagam realmente por isso, elas querem isso, né? É uma forma até um pouco de, talvez, diminuir um pouco a frieza do distanciamento que você não tem, né, no caso do ambiente digital, aquele contato presencial, a coisa mais afetuosa, aquela relação social mais íntima. Então esse esforço de relacionamento talvez diminua um pouco essa distância, essa frieza, né? Exatamente. E mesmo trabalhando online, né, e tendo um serviço que é um serviço, digamos, à distância, as pessoas querem esse relacionamento. Um outro ponto muito importante que a gente não citou aqui do WhatsApp, dois na verdade, que são as consultorias online que acontecem através de ligação de vídeo, e geralmente o aplicativo utilizado é o WhatsApp. Então, às vezes você tem, por exemplo, na pandemia você teve muito, né? Pessoas que se exercitam em casa, que ligam a chamada de vídeo no WhatsApp e o profissional de educação física vai orientando naquele momento. Então, a mesma, digamos, 1 hora que ele passaria com um profissional na academia, ele está passando em ligação de vídeo através do WhatsApp, esse é um ponto. E o outro ponto é que, apesar de todo esse trabalho que a gente citou aqui, o WhatsApp ainda nos permite, e esse relacionamento ainda nos permite, ter um número de alunos, de profissionais, de clientes maior do que se a gente estivesse atendendo presencialmente, porque o tempo que eu mando um áudio, que eu monto um gráfico, que eu monto uma análise de desempenho, que eu dou uma orientação, ele ainda é menor do que para um aluno, do que aquela hora toda ocupada com um atendimento presencial. Não equivale, né? Exatamente. Eu também tenho esse sentimento, embora essa percepção que eu tive no início da pandemia de que eu ficava ali muitas horas trocando mensagem, mas ainda assim isso acaba sendo mais fácil e mais rápido do que se você tiver que marcar uma reunião, se encontrar com o aluno, ir para a sala de aula. Dá trabalho, e é um tipo de trabalho diferente porque ele é fragmentado. Exato. Né? Não é aquela coisa de você marcar, por exemplo, 3 reuniões seguidas e passar amanhã fazendo reuniões. Você vai ter uma coisa de 10 minutos aqui, uma outra mensagem de 10 minutos ali, mais adiante. E no final do dia você vai ter trabalhado 3, 4 horas, mas ela é um tempo fragmentado. Até por isso eu cheguei à conclusão de que se eu criasse blocos de tempo para que eu ficasse ali um tempo seguido respondendo aquelas mensagens, seria mais produtivo do que ter muitas interrupções ao longo do dia. Aliás, eu não comentei, mas eu acho que valeria a pena reforçar aqui uma coisa interessante, que eu acho, né, que pode ser importante para isso, que toda vez que você interrompe uma atividade que exige muita atenção, como esse exemplo que você deu antes, né, um momento em que você está, por exemplo, elaborando planejamento de médio prazo de um treinamento de um aluno seu, né? É uma coisa que exige uma atenção, um foco de atenção muito grande. Quando você interrompe uma atividade dessa natureza, que exige atenção muito grande, para você retomar a atividade, isso leva alguns minutos. De modo que, além do tempo que você teve, por exemplo, olhando no WhatsApp, tem o tempo da retomada da sua atenção.
Isso leva um tempo. Então, se você faz isso ao longo do dia várias vezes, no final do dia você perdeu muito tempo. É o tempo que você leva para retomar o seu foco de atenção profunda, né? Aquele que você consegue ser mais produtivo. Então, isso pode ser uma estratégia interessante para quem usa, quem pode, né? Nem sempre isso vai ser possível, mas se for possível, criar blocos de tempo em que você olhe o WhatsApp, né? Exatamente. Se você não tem nenhum trabalho que exija resposta urgente, né? Eu acho que essa é uma boa ideia. Foi o que muitas pessoas acabaram aprendendo a duras penas na pandemia, né? Porque você convivendo, por exemplo, em uma casa, se você não está sozinho, se você está convivendo com outras pessoas e dividindo ali um espaço de home office e tudo mais, né? Tem muito essa questão. Você tem, às vezes, um processo criativo ou um processo de trabalho que exige mais tempo e, às vezes, você está parado, aparentemente fazendo nada, mas você está no caminho, né, para chegar e desenvolver a sua ideia, desenvolver o seu trabalho, né, analisar o que você tem que fazer, e aí chega aquela pessoa e interrompe, você pendurou a roupa no varal, né, tipo uma coisa ela interrompe o fluxo criativo. É isso, André, que eu tenho dificuldade de explicar para minha esposa, que quando eu estou olhando para a janela, para o vazio, eu não estou fazendo nada, ela acha isso, entendeu? Eu estou imerso no trabalho nesse momento. Exatamente, eu estou trabalhando intensamente naquele momento, ela tem um pouco de dificuldade de aceitar isso, mas é verdade. Para minha esposa é um pouco mais tranquilo de explicar, porque ela trabalha com arte. E aí eu falo, quando você está elaborando uma coreografia, alguma coisa, você não faz assim e começa a elaborar, você precisa de um tempo, você escuta uma série de músicas, você desenvolve, mas, né, quando ela fica lá imersa lá no fone e tudo mais, isso acaba acontecendo muito. E nesse ponto, o WhatsApp é o grande vilão. Ele tem acabado, é por isso que muitas pessoas têm perdido um pouco essa capacidade de concentração e de entrar em questões mais profundas, né? A gente já escuta o áudio no 2 vezes, na velocidade 2, os vídeos a gente tem acelerado também, por conta dessa nova velocidade, né, do mundo que entrou também nos aplicativos, que entrou também no WhatsApp. Ele acaba condicionando o nosso regime de atenção a um tipo de atenção flutuante. Você não consegue se deter durante mais tempo numa única atividade. Realmente é uma coisa... Esse talvez seja uma outra coisa que seja favorável, quando possível, para a adoção dessa estratégia de criar blocos de atenção específicos para olhar as mensagens do WhatsApp, porque é um regime de atenção mais constante, né? Menos flutuante e mais constante. Sim, e nessa coisa do WhatsApp, por exemplo, esse sistema que você falou aí dos blocos de atenção, imagina que se você ficou 3 horas no WhatsApp atendendo seus alunos e atletas, por exemplo, quando eu fico 3 horas no WhatsApp atendendo meus alunos e meus atletas, eu atendo geralmente muito mais do que 3 alunos. Então, as 3 horas que eu ficaria presencialmente com 3 alunos, um por vez no personal, por exemplo, eu atendo 10 alunos, vamos supor, em 3 horas, com o devido cuidado, mandando gráfico, mandando áudios, mandando orientações. Tem pessoas que conseguem mais, aí vai da capacidade, da organização do fluxo de cada um. Mas veja, se você atendesse 4, já seria um aluno a mais para o mesmo tempo, né? Então, por isso que a gente ganha essa capacidade. Não é uma escala igual produtos digitais, onde você pode ter milhares de alunos, mas você ganha uma produtividade tremenda nesse ponto para quem trabalha nesse sentido. Inclusive, isso barateou o preço dos serviços digitais, mas isso encareceu para grande parte dos profissionais os serviços presenciais dedicados. Então, por exemplo, tinha muito personal, ou ainda tem personal pra caramba, né, trabalhando nas academias. Mas com o advento, com a chegada da consultoria online, eu acho que isso deu uma valorizada maior no presencial, pelo menos para os profissionais que conseguiram aproveitar isso, sabe? É verdade, porque na medida em que o preço dos serviços digitais ele tende a ser mais barato, a pessoa, ela em vez de o profissional presencial que cobra tão barato quanto o digital, ele vai perder esse mercado. Exatamente, exatamente. É isso mesmo. Muito bem, então para você que ficou ligado no nosso programa, chegou o momento mais importante para nós, que não é a gente ficar falando aqui, é a sua participação, porque é ela que motiva a nossa produção de conteúdo. A gente quer saber de você. Você consegue separar o seu WhatsApp profissional do seu WhatsApp de trabalho? Você aproveitou alguma das dicas que a gente deu aqui sobre a organização do WhatsApp que você vai poder implementar, né?
Conta pra gente nos comentários, o nosso canal do YouTube tem a seção de comentários, pode sugerir também pautas pra gente, segue a gente nas nossas redes sociais, os links estão aqui embaixo desse episódio e a gente quer a participação de vocês. E mais, estamos esperando vocês nos próximos episódios dessa primeira temporada de Educação Física SA, que está imperdível, toda dedicada à economia digital e o trabalho do profissional de educação física. Todo domingo, às 8 horas, no YouTube e nas plataformas digitais de podcasts. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Manda o seu tchau aí, Clebão. Valeu, galera. Um grande abraço. Boa semana para vocês. A gente se encontra na próxima semana, domingo às 20 horas. Grande abraço, galera. Sobe o som.